Bem, amigos, aqui vamos nós para mais um Papo Sem Rodeio. Eu sou o professor subtenente Ascioli. Gostaria que vocês passassem aqui embaixo, seguissem nossa página aqui do YouTube, ajudasse a fortalecer nosso canal, seguisse também nosso Facebook, nosso Instagram e também passassem a compartilhar nossas postagens, que um clique que você dá nas nossas postagens ajuda para que possamos divulgar a nossa página e levar nossas ideias para que chegue a outras pessoas como chegou até você. Vamos direto ao que interessa. Qual o dever do cidadão para com os políticos corruptos? Conseguimos perceber que a dignidade, o nosso desejo pela felicidade, ela é tirada de nós a cada dia. Ainda assim, na época da eleição, lá estão milhões de pessoas votando, milhares de pessoas votando em corruptos, pelos mesmos crimes, pelos mesmos erros. Precisamos ser intolerantes para com os corruptos, para com o errado. É preciso ser desviado do discurso ideológico, daqueles que hipnotizam a massa, dos que fazem desse processo midiático uma massa de manobra. O discurso fanático que leva a população às urnas em favor de um bandido que faz que a sua própria massa crie uma blindagem para ele e constantemente o povo defende quem comete crime, aqueles que oprimem. Qualquer semelhança com relação aos dias atuais e locais são meras coincidências. Nós tivemos no passado o caso da JBS, uma das maiores empresas de processamentos de carne do mundo. Ela realizou, seus proprietários realizaram uma delação premiada, colocando em xeque o governo de Michel Temer. Ele era presidente da República. Apesar dos tempos do povo questionando das grandes denúncias, das gravações que foram entregues à Polícia Federal na época, onde Aécio pedia 2 milhões a Joelli, dinheiro que seria usado para pagar advogado do senador afastado. Na sua defesa, investigações que envolviam a Lava Jato e que também era investigado muitos outros políticos. Todo o cenário envolvendo esses políticos. Pasmem, senhores, eles estão lá nas casas de leis, no Legislativo Federal, nos governos dos estados, no Senado e nas prefeituras. Muitos homens poderiam até ter conseguido uma ascensão, como o próprio Aécio à presidência da República. Muitos diziam que o presidente Lula era o homem ideal para governar o Brasil. Paulo Maluf foi condenado por crimes diversos, porém ele voltou à política. Para citar o caso real de condenação, o ex-presidente Lula, que foi descondenado pela mais alta corte do Brasil, hoje tem seus seguidores e seus adeptos. Infelizmente, hoje em dia o povo ainda grita: crucifica o Cristo e solte Barrabás. Quando a nação inteira trabalha todo dia para pagar seus impostos e contribuir para a sociedade ainda mais justa, as contribuições que implicam no retorno em benefícios para o povo, com justiça e com bastante respeito ao contribuinte. Cada valor pago, cada custo do suor do trabalhador devia ser tratado com respeito, devia ser transformado em bem-estar social para que essa população ela pudesse ter mais vida social, para que ela pudesse ter mais. Existe uma grande responsabilidade por parte dos políticos, que o governo deve servir o povo e não o contrário, se servir do povo. Quando os governantes aplicam o fruto desse suor trabalho de forma justa, responsável, buscando benefício próprio em detrimento do viver populacional, isso gera angústia, não só no cidadão, mas em toda a nação. A angústia está ligada à sensação de vazio, incerteza, o estado negativo do direito de viver cada dia do ser humano. Aí está a consequência comum da corrupção para os cidadãos e cidadãs de bem. O povo está cansado da roubalheira. O povo está cansado dos políticos profissionais que usam da máquina para se locupletar. O povo não tem que ter medo do seu governo. O governo é que tem que ter medo do povo. Ganhou as ruas juntos a icônica máscara de as fake dos protestos de governos passados, onde cidadãos em todo o país foram para as ruas para mostrar a sua voz. Aconteceu agora, em plena pandemia, o povo saiu às ruas. E agora que os políticos vêm de encontro para com o povo. E quem irá tomar conta dessa coalizão que está de encontro com o povo e as suas necessidades? Não se esqueçam, senhores, quem fechou o comércio, quem tirou o direito do trabalhador, e os tiranos que incrustou os algoz com a sua força, com o braço forte do Estado, torturou, prendeu, espancou cidadãos e cidadãs de bens trabalhadores.
Não culpe a ponta de linha, o operador da segurança pública, que estava cumprindo com seus deveres nos decretos inconstitucionais, onde, através de decretos, a revelia da justiça e da vontade do povo, fariam o que queriam, brincavam de senhores do poder, levando o povo para o caos. Morreram sim muitas pessoas, porém, muitas pessoas, quando a economia quebra, muitas pessoas morrem de fome. Não vamos deixar de refletir sobre aqueles que roubaram o dinheiro da saúde pública. Estão por aí, todos sabem quem são os ladrões do erário público. Apesar de uma óbvia situação, o povo vira o rosto, aceita sem relutar, tanto que percebe que a repetição não é um partido político, nem um cargo, nem uma ideologia. A corrupção está entranhada em todas as esferas governamentais. A justiça, além de lenta, por inúmeras vezes fecha os olhos. Juízes criam os seus próprios meios de libertar os ladrões do erário público. Infelizmente, descondenam aqueles que poderiam estar atrás das grades. Isso, quando não é mudado de torcida, cria uma forma legal de ser corrupto. Muitos dizem que aquele dinheiro desviado do carro era apenas caixa 2 para um possível investimento eleitoral. Só passa fome, frio, trabalho como louco aqueles que devem felicidade a esse tipo de pessoa. Aqueles que estão reféns da política do pão e circo, dos escambos e seus quiplocóis, onde mísseis reais, carguinhos de R$1.000, fazem com que eles tomem uma postura de defender com garra, com unhas e dentes, o seu ladrão de estimação. Onde está o gigante adormecido e a moral do povo brasileiro? Como estão os indivíduos? Nós conseguimos perceber que a nossa dignidade, o desejo de felicidade foi arrancado dentro das entranhas do profundo da alma. Sempre lá estão as pessoas votando nos mesmos corruptos de sempre. Quanto mais ladrão, mais o povo gosta. O país precisa de mudanças urgentes, precisa de propostas, de projetos convincentes, onde cidadãos e cidadãs de bens possam ter um retorno. Na região metropolitana, cidades dormitórios onde as pessoas saem dos seus domicílios e vão para a capital federal para cumprir com seu papel de cidadão, que é trabalhar para levar a dignidade para a sua casa. Será que na região de entorno não tem oportunidade, não tem espaço para empresas, para empreendedores, para dar um pouquinho de dignidade e trabalho para o seu povo? Quantos anos se passaram e essa mesma população está indo e vindo para a capital federal para buscar um pouco de conforto e alento para o seu sofrimento? E aqueles que dependem das cestas básicas, dos benefícios do governo, muitos estão aí 10, 15, 20 anos dependendo do apoio daqueles míseros favores do governo. Será que não seria melhor o governo dar condições para o cidadão de bem, o cidadão trabalhador, aquela pessoa que quer se tornar senhor do seu destino, dono do seu nariz, buscar o conforto através do trabalho, da qualificação profissional e da oportunidade de emprego, ou quem sabe do empreendedorismo, onde você, cidadão, seja o dono do seu negócio. E aquela premissa de Sun Tzu da Arte da Guerra, que quando se divide um povo, se domina com facilidade. Cuidado com aqueles que falam mal das pessoas de bem. Muitos buscam fazer dessa política barata as pessoas como massa de manobra. Muitos desses conflitos buscam trazer aos olhos da mudança da postura de pessoas, ferindo a ética e a razão. Essa mudança de consciência, ela precisa partir do povo, de você, cidadão. Não é certo mesmo premiar um dono da JBS com favores do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o dinheiro do povo, para expandir a sua empresa, inclusive no exterior. Muitos estão fora do Brasil, gastando o dinheiro que levaram dos cofres do Brasil, dos suados dinheiro dos brasileiros. Nós não vivemos uma ditadura, nós vivemos uma democracia, podemos usar tudo isso a nosso favor.
por nada é mais legítimo do que o direito de escolher o nosso bem-estar. Corruptos, criminosos, ladrão de erário público não merece o apoio do povo. É preciso ser intolerante para com esses que buscam, com seus discursos ideológicos, desviar e hipnotizar a massa. O discurso fanático leva a população às urnas em favor de um bandido que faz que a sua própria massa crie uma blindagem para ele. Discurso que leva o povo a criar justificativas para o mal cometido por um corrupto. Quem é o responsável por esses caos que hoje se instalam no Brasil? Foram bilhões e bilhões desviados do cofre brasileiro. E a política de fica em casa? Agora a conta chegou. Não se percebe que corrupto é uma ameaça ao país? Aquelas palavras são afrontas à felicidade e à dignidade humana. A finalidade do povo, do governo, é não fazer por si próprio, e sim pela coletividade, pelo povo. Cada governo deve respeitar, sim, o seu povo, quer seja no município, quer seja nos estados e quer seja também no maior cargo, que é a presidência da República. É preciso honrar o presente, não tolerar os erros e fatos do passado, usar a democracia em favor de um povo. Certa vez eu li uma passagem de Einstein e compreendi que a importância de honrar um homem, a importância não é de honrar um homem, e sim de produzir obras boas por um algo, por um motivo, produzir obras que não sejam ruins para o outro, ou até mesmo para a sociedade. Aí a relevância de separar a honra que vão para o homem ou para a sua obra. Julgar se procede a obra ou o cidadão. Considero que o cenário de distinguir certas pessoas de suas obras permite que discursos ideológicos possam ser evitados. Quando o homem produz obras más, o povo deve estar de olho e rechaçar, não aceitar. O povo deve assumir a responsabilidade de não confiar jamais naqueles que passaram e não cumpriram com seu dever. As pessoas estão perdendo todo dia. Cada dia o cidadão perde o seu poder de compra. O máximo que o cidadão deve levar sua voz através da democracia para a vida social, até que a ética e o bem-estar coletivo seja a lei. Aqueles que prejudicam o país deveriam ser expurgados da vida pública, de uma forma que jamais tivesse o seu direito político de volta. Vamos falar sobre o direito da liberdade? A liberdade de opinião. Hoje, alguns senhores do judiciário da mais alta Suprema Corte estão rasgando a Constituição. Estão querendo tirar o direito do cidadão de expressar, criar o crime da opinião. Quando se cala um parlamentar, quando se cala aquele que fala pelo povo, é chegado a hora de abrirmos os nossos olhos, sairmos dos confortos da mesmice e partirmos para o grande confronto das mudanças. E uma coisa você tem nas mãos, que é uma grande arma, que é o seu voto. Não venda seu voto. Não faça escândalos que propôs. É necessário hoje falarmos de política para que amanhã não possamos perder a nossa dignidade, o nosso direito à liberdade, que é um direito bem maior, talvez, do que a vida. O homem precisa de ser senhor do seu destino. A nossa liberdade está ameaçada. Abra o olho, cidadão. Você cristão, você policial militar, você operador da segurança pública, você servidor, você cidadão de bem. É necessário que possamos discutir a política hoje, nas igrejas, nos segmentos, em todas as esferas da sociedade, para que amanhã não possamos perder a nossa liberdade de professar a nossa fé, de dizer que Deus está acima de tudo, que a pátria, dizer que a pátria está acima de tudo e Deus está acima de todos. Deus, pátria e família. Toda honra e toda glória seja dado ao Deus Criador dos céus e da terra. Um grande abraço a todos. Sejam todos felizes. Professor Subtenente Acioli, aqui no Papo Sem Rodeio. Sejam todos felizes. Bem, amigos, aqui vamos nós para mais um Papo Sem Rodeio. Eu sou o professor Subtenente Acioli